Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre literatura, certo? Até então, vocês no ensino fundamental tinham estudado gramática e texto, ok? E haviam produzido texto também. E o contato que vocês tiveram com literatura foi muito mais de conhecimento e interpretação. Agora, no ensino médio, nós vamos estudar as escolas literárias, ok? Então, nós vamos reconhecer períodos em que algumas características foram predominantes na cultura e, portanto, na literatura, certo? E que formaram um conjunto, certo? Que a gente denomina posteriormente como uma escola. Escola literária, então, é isso, é um período em que há características semelhantes na produção literária, tá? Não é... Então, por que a gente começa, né, com o trovadorismo? Ela é a primeira escola literária. O trovadorismo ele é considerado a primeira escola literária do português, da língua portuguesa, porque foi onde houve mais proximidade do português, como ele se consolidou depois, ok? Então, assim, a princípio, você tinha a língua galego-português, que era uma mistura de espanhol com português, certo? Depois do trovadorismo, com o renascimento cultural e tudo mais, você vai ter a divisão dos países, você vai ter a demarcação dos países enquanto nação, com seu idioma, com sua língua, com sua moeda, suas fronteiras e o Estado, certo? E aí você vai ter a formação do português e do espanhol separadamente. Mas aqui no trovadorismo a gente ainda tem o galego-português. Por isso que muitas vezes, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar poemas com uma linguagem difícil de ser compreendida. Então, muitos poemas que eu coloquei para vocês, eu já coloquei mais voltada para o português atual, certo? Outros, vocês vão ver que tem expressões no português antigo, do galego-português. Algumas vezes eu coloco entre parênteses qual é o significado da palavra. Então, não se desesperem. Se começar a ler um poema e tiver palavras que vocês não entendem, relaxa, vai pela sua intuição, porque é a língua que deu origem a nós, certo? Então, beleza, o trovadorismo teve essa característica, né? Uma produção literária já com galego-português, e além disso, aconteceu ali durante a Idade Média, e a transição, né? E houve a transição logo depois para o Renascimento Cultural. No Renascimento Cultural houve a expansão da escrita e da leitura, que até então, na Idade Média, era restrita ao clero, certo? E à alta sociedade. Chegou o Renascimento, foi o boom da imprensa, certo? As pessoas podiam, né, ler, podiam publicar, escrever, assim, podiam, né, publicar, porque até hoje a gente tenta publicar, mas não... Então, com esse avanço que veio logo depois do trovadorismo, alguns autores, como Garcia de Rezende, que a gente vai ver depois, ele conseguiu olhar para trás e falar, gente, é muito importante registrar no papel o que acontecia na literatura trovadoresca, porque nós vamos ver, a literatura trovadoresca aconteceu quase que inteiramente de forma oral, as pessoas falavam, certo? Então, tanto que os poemas são chamados de cantigas, você tem toda uma característica da oralidade, tinha os instrumentos, eu vou falar mais sobre isso. Então, como você teve logo depois um período que voltou e registrou o que aconteceu no trovadorismo, a gente também tem mais instrumento para estudar sobre essa escola. Ok? Então, essa é a primeira escola da língua portuguesa, primeira escola literária, certo? Muito antes disso tinha literatura? Sim, aquilo que nós falamos já sobre literatura. Literatura é tudo aquilo que carrega histórias, narrativas e traz identidade de um povo, crenças, lendas, certo? Mas, como escola literária, já característica de um país, de uma língua, a gente começa na língua portuguesa com o trovadorismo, ok? Eu tô com os slides aqui, certo? E vou passando. O conteúdo que eu publiquei é basicamente o mesmo texto que está nos slides. Aí na primeira parte, né, a foto de um pessoal com instrumentos. Então, a grande característica do trovadorismo é essa. Na poesia trovadoresca, ok? Você tem ela recitada, falada oralmente e acompanhada por instrumentos musicais. Então, por isso que se chamam cantigas. Então, havia algo muito ligado, ok? Inclusive, lira
é um instrumento, né, como se fosse uma harpa pequenininha, um instrumento de corda, que era muito utilizado durante essas cantigas, ok? E por ter um som melodioso e tudo mais, a gente pegou esse nome lírico e remete muito àquilo que diz respeito aos sentimentos, ok? Lírico é algo sentimental, é emocional. Beleza. Aí daqui eu posso ver quais os próximos slides. Próximo slide é contexto histórico, ok? Que é a Idade Média, duração da Idade Média, do século XV ao XV, ok? Então se fala um milênio, ok? Desse sistema econômico, sistema social, enfim. O que caracterizou a Idade Média? Bem, continuando, o computador inútil, certo? Então eu importunei a vida de outras pessoas para pegar o celular emprestado e para fazer aula. Então bora lá, vocês sabem bem o que é isso, né? Beleza, então no segundo slide, né? Eu coloquei contexto histórico, a Idade Média, aí tem um desenho, né, do que reproduz o que era o feudo, certo? O local era na Europa Ocidental, então origem não, né, gente? Vamos combinar. Os que colonizaram as Américas, certo? Você tem a estrutura do castelo, né? E o sistema econômico é o feudalismo. Então, como assim? Que sistema econômico é esse? Durante esse milênio, do século V ao século XV, você teve a organização social que se dava da seguinte forma. Havia feudos, havia grandes terras, né, hectares de terras, ok? E que possuíam um dono. A princípio, o rei era o dono daquilo ali, certo? Mas como o rei poderia dominar, tomar conta de tanta terra, certo? O que foi feito foi a divisão dos feudos por senhores feudais. Então, pessoas de confiança, certo? Começaram a administrar os feudos. E mesmo um feudo era muito grande para o domínio de apenas uma pessoa. Então, por isso que um senhor feudal, ele elegia seus vassalos, que são aqueles servidores, né? Os servidores da terra, né? Os trabalhadores, que têm mais confiança e que ficavam responsáveis, por sua vez, por uma outra parte da terra. E às vezes até os vassalos tinham vassalos. Então, para poder, é como se a gente terceirizasse sempre, né, a responsabilidade para ter vários responsáveis por diversas áreas, certo? E não correr o perigo de perder o controle daquilo. Então, como a gente pode ver, essa relação de suzerania e vassalagem, né? O vassalo era aquele que recebia as terras e o suzerano é aquele que tem a classe econômica superior, que passou as terras por confiança, ok? Para administrar as terras, cuidar. O que acontece? Nisso, o rei, ele quase não tem muito destaque nesse momento histórico, tá? Ele vai ter destaque depois. Até então, o rei aqui está adormecido, quem predomina são os senhores feudais e a igreja católica, ok? Está em todos os feudos, em todas as terras e, além de estar lá, ela cobrava, né, os seus impostos, ok? Tanto para os senhores feudais quanto para os trabalhadores da terra, que são os servos, ok? Para, em troca, essas pessoas conseguirem sua salvação, né? Era o que a igreja dizia. Então, eram os dízimos, ok? A luz está terminando. Beleza. Aqui falamos do contexto e por que foi necessário pegar hectares de terras e separá-los, dividi-los em feudos, né? E os feudos por si também tinham que se proteger. Porque era um momento de invasão, certo? A história da humanidade se dá por guerras e disputas de território, de comida, ok? Então, todo aquele território ali estava sendo disputado, certo? Você teve muita invasão muçulmana, né? Árabe ali naquele local. Então, foi principalmente essa invasão árabe, que inclusive aconteceu no território, na Península Ibérica, ok? Que provocou essa reação dos povos europeus de colocar grandes fortificações contra invasores. Então, o feudo, ele existia, né, tanto para ter a subsistência ali, né, a forma econômica, né, que eles tinham de sobrevivência era a produção familiar agrícola, ok, agricultura familiar. Aquilo supria as necessidades de todo o feudo. E ao mesmo tempo o feudo também existia para proteger os reis e todos os cidadãos que estavam lá. Então, os senhores feudais. Então, o senhor feudal, ele dava garantia,
para todo mundo que morava no feudo dele, de que se houvesse invasão ele iria proteger todos os que estavam ali. É claro que dentro de no contexto de invasão, quem vai ser mais protegido ali, né, vai ser o pessoal do castelo, a nobreza, o clero, ok? Quanto mais a classe inferior você é, mais você estava sujeito a não ser defendido, né? E a ter que defender ainda o feudo, certo? Basicamente o que é o exército, né? Então, esse é o contexto da Idade Média, ok? Em todas as aulas de literatura, eu vou pegar um contexto histórico, ok? Por quê? Em história, vocês estão aprendendo, se eu não me engano, no primeiro ano, vocês estão aprendendo pré-história, certo? Vocês já viram sobre feudalismo, isso no ensino fundamental, mas eu prefiro retomar com vocês algumas questões do que contar com as lembranças de anos atrás, certo? E para a gente conseguir encaixar bem a literatura nisso. Então, vai parecer que às vezes eu estou dando aula de história, mas eu estou contextualizando. Inclusive, eu estudo, eu pesquiso bastante para fazer essa contextualização. Caso eu erre em alguma coisa, pode falar, e não só em história, mas em qualquer outro conteúdo, literatura, português, gramática, beleza? Então, por isso que eu faço essa retomada histórica. Eu poderia só falar para vocês o que é cantiga, os tipos de cantiga e acabou, mas eu prefiro fazer essa retomada para a gente entender bem o contexto e os motivos da literatura, ok? Bem, depois no próximo slide eu coloquei aqui a foto de um castelo, ok? Que eram grandes fortificações, tudo ali preparado para a defesa e para o ataque. Então já devem ter visto vários filmes, né? O castelo, toda a estrutura para ficar os soldados lá em cima, né? Enfim, geralmente tinha um lago ao redor do castelo para impedir também invasores, para dificultar, enfim. Bem, no próximo slide, contexto histórico, Idade Média ainda, situação. Os vassalos eram submissos aos suzeranos, como eu falei, né? O suzerano era aquele que era de maior classe social, de maior importância, e ele então cede algumas terras para alguns vassalos, para esses vassalos terem sua responsabilidade. Então, a igreja arrecadava impostos, como eu falei, né? Dos senhores feudais e dos servos, e os servos trabalhavam na terra em troca de moradia e alimento. Então, nessa época, não tinha trabalho assalariado, você não ganhava salário. Era justamente a agricultura de subsistência. O trabalhador, a sua família, tomava conta de um pedaço de terra, ali cultivava, certo? E aquela produção alimentícia, ele dava uma parte para o senhor feudal, uma parte para a igreja, e o que restava era para sua sobrevivência. Então, assim, sempre ficava a menor parte para eles, sem dúvida, ok? Então, era a forma deles pagarem pela moradia, né, que eles tinham. Então, eles trabalhavam para ter onde morar e ter o que comer, ok? A vida na aldeia, eu coloquei no próximo slide. Aí eu coloquei uma foto, né, da rua, assim, vamos dizer, né? Tem uma feira aqui, dá para ver vários produtos agrícolas sendo vendidos, e galinhas, né? E uma confusão, né? Dá para ver nessa foto assim que é uma confusão. Inclusive na Idade Média, a gente teve a peste negra, ok? Que foi a peste bubônica, que matou muita gente, certo? E na época não se sabia exatamente o que era, mas a peste bubônica transmitida pelo rato é uma doença que dá feridas no corpo, né? E isso aconteceu muito por causa da estrutura sanitária deles. Então, da falta de higiene, da falta de saneamento. Então, não ter um esgoto, certo? Não ter uma rede própria para água limpa, para água suja, não sei o quê. Isso tudo trouxe muita doença para aquela época, né? Então, essa condição marcou muito a Idade Média. Inclusive, vocês podem ver filmes que falam muito sobre isso, e é uma maravilha. Não a condição, né? Mas os filmes. Tem um filme que se chama O Perfume. E ele vem de um livro, né, alemão, na verdade. E ele fala sobre uma pessoa que nasce assim na Idade Média. Se eu não me engano, é a transição da Idade Média para o Renascimento Cultural. Mas mostra muito bem o que era a situação da Idade Média, assim. Para falar do início do filme, não vou dar spoiler, ele nasce, o principal, né? Ele nasce... A mãe dele está lá em pé, vendendo peixe, cortando um peixe, não sei o quê. E ela esconde que estava grávida. E aí ela tem um parto em pé, ali mesmo.
E aí o filho cai no chão e aí ela já, pum, já taca o filho junto com os restos de peixe e continua ali. Então, não foi a primeira vez que ela fez isso. Ela fez isso várias vezes. Por quê? Ter um filho é muito dinheiro, dinheiro, muito compromisso, né? Ela não tinha dinheiro, era muita responsabilidade. Então, ela já escondia que estava grávida, escondia que teve filho, certo? E aí, muitos filhos, assim, dela morreram, né? Só que nesse caso, o Grenouille, o personagem principal, ele sobrevive. E aí, tem que assistir o filme, é muito bom. Então, esse cenário caótico da Idade Média está muito representado em algumas obras e foi bastante central para as questões todas sociais que aconteceram com eles. Aí eu coloquei no outro slide a vida na aldeia, primeiras feiras. Então, na aldeia você tinha troca de produtos, né? Então, em determinada parte do território, uma pessoa produzia arroz, outra produzia milho, não sei o quê, outra tinha uma criação de galinhas, você tinha essas feiras. As feiras principalmente tomaram corpo no fim do sistema feudal, ok? Que era feira entre feudos, aí já tinha uma diferença maior, mas você tinha esse tipo de troca, de escambo, ok? Não era comércio ainda com moeda, nada disso. Era pura troca entre produtos, ok? E aqui eu coloquei a vida nos castelos, a nobreza. Já nesse slide eu coloquei uma representação, uma figura, né? De um castelo, e aí você vê bastante organização. Você vê mesas, o povo sentado, aí você vê um pessoal trabalhando, né? Servindo as bandejas. E por quê? Porque dentro do castelo era diferente do que acontecia nas terras, nas aldeias. Então no castelo era tudo muito mais organizado. Claro que isso não livrou os ricos de pegarem a peste, de sofrerem toda aquela doença, né? Mas era um pouco mais organizado, e eles ali, os reis, os nobres, não produziam nada, então eles só recebiam tudo pronto, né? E aí eram grandes banquetes, eram grandes festas, muita bebida, todo artigo de comida, né? Então era muito luxo, ok? Até a cor era artigo de luxo, né? Então o pessoal da nobreza vestia vermelho. O vermelho era um tecido mais caro por causa da pigmentação, né? Então a cor, ela já indicava a classe social. Vocês vão ver muito isso em história, em artes, enfim. E aí, então mostra, essa parte dos castelos mostra que eles já tinham uma vida de luxo, de maior comodidade, eles não trabalhavam, ok? E eles tinham mais tempo, então, para pensar em ideias, estudos, certo? E, inclusive, questões de negócio, né? Então, a classe nobre, nasceu um filho, o filho já virou um negócio, porque ele vai se casar com uma outra pessoa e esse casamento vai dizer muito a respeito do segmento daquela linhagem. Então, tudo isso é muito importante na vida do castelo, na vida da nobreza. No pobre, né, gente? Quando já é pobre, nasce um filho, é mais um braço para trabalhar, né? E aqui eu também coloquei a vida nos castelos dos cavaleiros. Então, como eu falei, o feudo, ele tinha uma estrutura para as pessoas viverem, certo? Terem seus alimentos e tudo mais, e tinha uma estrutura principalmente para se proteger. Então, como eles estavam sempre esperando um ataque, na iminência de uma guerra, eles tinham já preparado os cavaleiros, que era o seu exército de defesa, ok? Então, quando você era um cavaleiro, você era treinado, tinha toda a roupa, toda a estrutura e tudo mais, para a qualquer momento defender o seu feudo. E além disso, os cavaleiros tinham todo um manual próprio, certo? De honra do cavaleiro. Então, o cavaleiro, ele era cristão, porque a religião ali, ela era predominante, era obrigatório, ok? Se você não fosse católico, você ia ser queimado na fogueira, certo? Então, um cavaleiro, ele é cristão, segue todas as normas religiosas, as normas de conduta, é muito hospitaleiro, muito educado, trata as mulheres como anjos, certo? São pessoas honrosas, não tem corrupção, são corajosos, dão a vida pelo feudo, pelo rei, certo? Então, esses são os valores dos cavaleiros muito forte. E aí nós temos muitos romances de cavalaria, que eu vou falar depois, certo? E muitas novelas que originam dessa época. Então, quando tem aquela donzela, que é no próximo slide, né? Eu coloquei a vida nos castelos, as donzelas. Então, essa coisa do romance, da donzela com o cavaleiro, então com o nobre, né? É muito dessa época. Gente, como eu falei, nas classes mais altas, um filho, um casamento é uma questão de negócio. Então, muitas vezes você
já tava, uma mulher, um menino nasce e já tá prometido de casamento para alguém, ok? Já tá bem bolado ali como é que vai seguir a vida econômica da família. Mas nessa época nem sempre o casamento estava ligado ao amor, certo? Então hoje em dia a gente liga muito essas duas questões, certo? Você fala assim, não, eu vou me casar com alguém que eu amo, ok? E às vezes você pode amar alguém, estar junto com alguém, nem casar, nem precisar casar, né? Por quê? Porque nós não temos terras e latifúndios e propriedades que estão em jogo, né? Você vai se juntar com a pessoa, vai dividir a vida e tudo mais, mas nada de muito grande vai ser modificado. Agora as pessoas da classe alta, sim. Então, como ela já tinha uma determinação de como ia ser o casamento dela, que é uma questão de negócio, a parte amorosa dela já ficava, digamos, desvinculada disso. Então, você tem, não que isso era defendido e era aceito, mas você tinha mulheres, donzelas, que eram prometidas, né, para outros nobres, às vezes de outro feudo, mas que viviam romances com nobres do próprio feudo ou cavaleiros, certo? Isso aqui é aquilo que acontece nos bastidores, que acontece em todas as épocas da vida, né, eu acredito. Então, aqui havia esse tipo de romance, né, mesmo que o romance e o amor não estivesse conectado com o casamento, certo? E aqui eu também coloquei a igreja e as cruzadas. Então a igreja, ela estava tanto ali como um poder divino, prometendo salvação, né, e tudo mais, também, como também era um poder político e econômico muito forte. Então muitos cavaleiros, né, e tal, eles foram usados como exército da igreja, porque houve um momento em que a igreja católica quis perseguir as pessoas que não eram católicas e espalhar a sua religião pelo mundo. Isso foi feito por meio de guerra, por meio de cavaleiros, ok? Que iam, invadiam locais e faziam uma guerra, uma invasão para depois fazer uma procissão, né, da religião. E as cruzadas, né, foram muito marcantes nesse período também. Então, a gente vai ver um escritor, Gil Vicente, fala muito sobre as cruzadas e fala como é complicado você dar perdão, digamos assim, né, para quem quer perdoar alguém, para um cavaleiro, mesmo que seja das cruzadas, porque ele está tirando vidas, aí ele faz alguma discussão, a gente vai ver Gil Vicente depois. Então, esse é mais ou menos o contexto histórico e social dos feudos, né, aí eu coloco aqui pinturas de guerras, e pinturas de tortura, que era o que a Igreja Católica fazia com aqueles que não seguiam a religião católica, ok? Aí eu coloquei também aqui uma foto, um desenho, né, uma gravura de freiras. E aí eu quero colocar aqui a questão do papel da mulher. Por quê? Professora feminista, isso aqui. Não, gente, calma. Nada contra o feminismo, nada. A questão é, como o poder era patriarcal, você tinha uma predominância de homens, a gente quase não fala de mulheres nesses períodos. Quer dizer que a mulher não produziu nada? Bem, mulheres do clero, da classe alta, principalmente porque são as que tinham mais acesso à educação e acesso à escrita, e à leitura e à escrita, né, principalmente as do clero, elas às vezes produziram, ok? Mas muitas produziram com pseudônimos masculinos. Então, às vezes nós conhecemos obras, né, com nomes masculinos, autores masculinos e tudo, mas na verdade era uma mulher que assinou como um homem tudo, porque ela sabia que jamais seria aceita uma obra de uma mulher naquela sociedade. Então, para mostrar para vocês que a gente vai ver muita produção de homem, mas tem muita produção, tem muita participação da mulher também, só que o quê? Oculta, né, e proibida, ok? Bem, agora vamos falar sobre os poderes. Então, eu já falei um pouco sobre os poderes principais da Idade Média, que é a igreja está acima de todos. Então, ela está em todos os feudos, inclusive, tá? E ela pega, então, impostos por meio de alimentação, produção cultural, né? Produção da agricultura, dos moradores e dos nobres também. Depois a gente tem os senhores feudais, né? Que vem depois do rei. O rei concede as terras, certo? E os senhores feudais administram, então, um feudo, mesmo tendo seus vassalos e tudo mais. E depois nós temos o rei, então, a igreja, os senhores feudais e o rei. Como eu disse, gente, o rei, ele era dono de tudo? Era, mas é aquele dono de tudo que você nunca vê e que nunca aparece, ok? Ele só foi aparecer depois, a luz tá terrível, né, gente? Fica tudo
o rei vai aparecer depois do renascimento falando, peraí, essa terra aqui é minha, ok? Mas até então tava tudo sossegado, o rei tava na dele. Aí eu coloquei uma pirâmide, certo? Que coloca justamente essa ordem, né? Lá no topo o rei, depois vem duques, condes, alto prelado, que é o pessoal da igreja. Tem os senhores feudais também. Embaixo, cavaleiros, senhores, bispos, abades, então já é um clero mais baixo, ok, da igreja. E também os cavaleiros, os senhores que são mais ou menos da nobreza, mas não estão lá no topo. E por último, né, o que a base, a maioria, são os soldados, os camponeses e os servos. Então, os soldados eram aqueles que estavam na cavalaria, prontos para chegar numa guerra, né, como num exército. Os camponeses e os servos, que são aqueles que trabalham na terra, ok? Beleza, imaginário popular. Eu coloquei um slide falando sobre um pouco do imaginário popular, porque a gente está falando de literatura, né? Então, a gente vê o contexto histórico, tudo, e nós vimos como são as relações econômicas, certo? Algumas questões sociais e tal. Mas e na mente dessas pessoas, né? Porque a literatura é produzida por pessoas. Então, o que era muito corrente e forte na mente dessas pessoas? Eu coloquei aí crenças, medos, superstições, lendas e mitos, ok? Então, aqui eu coloquei lendas e mitos, sendo que é muito legal lenda e mito, ok? Ele conta muito sobre a nossa interpretação do mundo, né? Não é nem sobre fatos que aconteceram, porque justamente lendas e mitos não são factuais, mas eles dizem muito a respeito de quem falou, de quem inventou aquela lenda. Porque para você fazer uma lenda, você tem que ter primeiro toda uma concepção de mundo, uma apreensão de fatos, para depois fazer essa lenda, ok? Então, beleza. As crenças deles, os medos deles, o imaginário era diferente do de hoje? Era muito diferente. E aqui eu coloquei algumas coisas, né? Descendo o slide, à noite. Gente, a noite por si só já era uma outra situação, né? Hoje em dia chega à noite, eu posso gravar vídeo aqui à noite para vocês. Ligo a lâmpada, gravo, botei energia elétrica o tempo todo para carregar celular, não sei o quê, né? Quando não cai a energia. Mas nós temos essa opção, hoje em dia, de inclusive trocar a noite pelo dia, o que não é bom, não é saudável. E naquela época não era assim. Chegava à noite, já chegava. Isso, a gente tá falando de Europa. Então, sei lá, para 6 horas da tarde já começa a escurecer. Então, você tem uma divisão de dia muito diferente da que nós temos hoje em dia. Continuando. Então, a noite, de fato, ela era escuridão, era o desconhecido, ok? Além disso, a gente tem a própria peste negra, como eu falei, e não só a peste bubônica, mas outras doenças também que aconteciam, que acometiam a população, que hoje são facilmente curáveis, né? Mas naquela época não se tinha esse conhecimento. E a guerra? Então a guerra, gente, era algo que estava o tempo todo na cabeça deles. O feudo era todo planejado de acordo com guerras que iriam acontecer, né? Que eles sabiam que iriam acontecer por causa das invasões de outros povos, ok? Então era algo que estava sempre na mente deles. E as criaturas eu coloquei aqui, tanto as criaturas que a igreja falava que existiam, diabos, monstros e tudo mais, quanto aqueles vindos do imaginário popular. E até hoje a gente tem, né, criaturas que nós falamos que existem, então o lobo mau não, o lobisomem, né, o chupacabra, enfim. Então são criaturas que permeavam muito forte, né, o imaginário popular, até porque era uma ameaça. Na questão religiosa era uma ameaça. Se você não cumprisse o seu papel cristão e tudo mais, você tinha representações, inclusive pinturas de criaturas más, né, que viriam atrás de você, ok? E as quais você deveria combater. Então, isso era muito forte também no imaginário popular. E a ignorância, né? A ignorância que eu coloco como uma condição que era imposta politicamente, né, pela Igreja Católica, porque só o pessoal do clero e do alto clero tinha acesso a livros, aprendia a ler e poderia ler, ok? Então, as pessoas, elas poderiam ter conhecimento sobre coisas básicas da vida, mas não tinham. Então, a ignorância, a gente sabe que quando ela é predominante, várias atitudes são tomadas de uma forma equivocada. Então, às vezes você acha, sei lá, se chover e você estiver sentado, você morre, beleza? Você poderia ir atrás de um estudo científico, estudar e ver se é isso mesmo, mas naquela época nada disso era incentivado. Você tinha que simplesmente aceitar o que as pessoas dizem.
né? Você ir atrás de conhecimento era como ir contra a palavra de Deus naquela época, que era quase colocado assim, então se você quer mais conhecimento é porque você não confia na palavra de Deus, você não tem fé, né? O que uma coisa não condiz com a outra. A gente viu que depois a igreja, a religião, várias religiões, elas fazem mais um casamento melhor entre conhecimento e religião, né? Isso depende da religião, claro, né, gente? Então a ignorância era algo muito forte, as pessoas não poderiam comprovar, elas não tinham nem essa possibilidade, e isso marcou muito, né? Aquela época. Então aqui eu coloquei o livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse livro inspirou um filme com o mesmo nome, ok? E é muito interessante esse filme, e eu acho que vocês vão ler. Se você... vão assistir, na verdade. Tenta assistir, eu vou dar spoiler aqui mesmo, porque vai ficar legal de todo jeito. Qual que é a grande questão desse filme? Ele retrata um momento, certo? Em um feudo em que havia lá um mosteiro, havia a torre da biblioteca que era acessível para pouquíssimas pessoas, ok? E nisso você tinha os copistas, né? Até eu coloquei aqui uma gravura, uma pintura de uma pessoa sentada e copiando, porque os livros eram copiados à mão, certo? Então tinha que ser muito perfeito, eram pessoas que tinham uma precisão muito boa, né? Para desenho, para escrita. E então isso era restrito à biblioteca, né? E nesse feudo, nessa história do Humberto Eco, de repente aparecem pessoas mortas, certo? E a característica dessas pessoas que apareciam mortas do nada, a característica em comum, era o dedo necrosado e a ponta da língua necrosado também, certo? Preto. E aí aquilo veio acontecendo, eles não sabiam o que estava acontecendo e tal, até que se descobre, por fim, que havia um livro nessa biblioteca que era conhecido por quem era do clero mesmo, como um livro proibido, ok? Ninguém podia chegar perto dele. E isso justamente despertou muita gente, a curiosidade de muita gente para ir atrás do livro. E as pessoas achavam, não, eu vou ver, de repente você é uma pessoa do alto clero, não poderia ter acesso, mas ninguém vai descobrir se você ver. Aí você pensa, não, então eu vou ver, ninguém vai saber. Mas aí a pessoa ia e tinha acesso àquele conhecimento. Só que qual era a grande pegadinha de quem colocou esses livros proibidos na biblioteca? Havia veneno na ponta das páginas, então era muito comum você estar lendo um livro, molhar o dedo na ponta da língua e passar, certo? E nisso você tinha contato com veneno, então por isso que as pessoas morriam com essas partes necrosadas. E por que matar a pessoa, né? Tanto pelo pecado que ela cometeu, vamos dizer na linguagem cristã da época, ok? Porque ela fez algo errado, tanto para ela não passar adiante. Então, se ela viu lá um conhecimento, tipo, nada a ver isso aqui, a pessoa não precisa pagar nada para a igreja, ela tá bem, não tem nada disso, vamos supor que tinha isso em um livro, certo? Ou era um livro totalmente ateu, um livro que falava que a religião não serve para nada, vamos supor. Só que eles guardavam as 7 chaves nessa igreja. Se você lesse, a igreja queria que você morresse, não passasse adiante esse conhecimento. Ok? Então esse livro ele mostra muito bem essa época, essa questão do conhecimento, né? Então como a ignorância ela era fundamental para a manutenção daquele sistema econômico e social. E a superstição, então com a ignorância, com medo, né? Você vai ter as superstições, certo? Claro que você pode mostrar 1000 estudos científicos que um gato preto ele não vai causar nada para você, mas se a pessoa tem a superstição ela vai se agarrar àquilo, né? Nem sempre tão relacionado a conhecimento, né? Aí eu coloquei aqui o gato preto, mas coloquei muito a questão das mulheres, ok? Então, mulheres que... e eu digo mulher principalmente, né? Porque a mulher geralmente ela tem a função, na sociedade patriarcal, de ficar em casa, certo? Cozinhar, preservar alimentos e cuidar de doentes, ok? Nesse processo, a mulher vai descobrindo muitas coisas, ok? Então, a mulher deu origem a muita ciência, a gastronomia, a química, a física, pela observação dela no serviço doméstico. Nesse processo, a mulher descobria muitas propriedades terapêuticas de plantas, curas, ok? E ela fazia isso, então, para salvar vidas, e as pessoas recorriam a elas. Só que, se a Igreja Católica descobrisse, você estava ferrado. Eu até lembrei de um texto aqui, de um livro, eu acho que é A Mulher do Diabo. Tem um filme na Netflix, tinha até então, né, quando eu vi, que mostra a história de uma mulher que ela é acusada de bruxa,
justamente por isso. E aí eles mostram, né, que a mulher curandeira, a chamada curandeira, ela tem muito conhecimento, até o senhor feudal vai até ela, mas ele esconde, porque seria como uma forma de dizer que não tem a fé cristã. Então, essas mulheres que tinham conhecimento a mais, conhecimento científico, experimental mesmo, elas eram consideradas bruxas porque elas estavam fazendo coisas, elas estavam curando, elas estavam operando milagres por forças obscuras e não pela força de Deus, ok? Era o que a Igreja Católica falava, ok? Então, por isso elas mereciam ser mortas e queimadas na fogueira, porque elas estavam indo por uma força obscura. Era o que eles diziam. E o que é legal nesse filme que eu falei pra vocês da Mulher do Diabo é que essa questão da Inquisição, né, da perseguição de pessoas que não são da fé e tudo mais, se assemelha muito com a questão da ditadura, né? Porque as pessoas, geralmente você fala assim, a Inquisição vai matar os hereges. Ok, eu não concordo com isso, acho que muita gente não concorda com isso hoje em dia, mas quando se fala de ditadura, incrivelmente tem gente que defende a ditadura. Aí quando você conversa com essa pessoa, a pessoa fala que é legal não, tá? Que é melhor você tirar, matar, sepultar, certo? Pessoas que são contrárias às ideias predominantes. Ok, isso não é democracia, é ditadura. Beleza. Só que é um grande engano, porque além de você estar quebrando, proibindo pensamentos, reflexão sobre a vida e a liberdade das pessoas de serem o que elas são, certo? Além de você proibir isso com a ditadura persegue pessoas que nem sempre estão fazendo isso. Então, você está lá na ditadura. Ah, beleza. A ditadura contra, sei lá, contra o povo que tem um dedo rosa. Beleza. Aí você vai, beleza, não tem um dedo rosa, eu quero mais que eles morram mesmo. Credo, né, gente? Tem gente que pensa assim. E aí pega e um vizinho seu fala, denuncia para a polícia, certo? Para o governo, e fala que você tem um dedo rosa sim, só que você pintou, você fez uma tatuagem, não sei o quê, e ele vai te dedurar por uma coisa que você nunca fez. Essa pessoa vai ser torturada e presa? Vai. Então, assim, a gente acha que... A gente não, né? Eu não gosto de ditadura, mas quando as pessoas defendem uma ditadura, elas acham que vai ter justiça dentro daquelas ditaduras, como se fosse possível ter justiça. Mas não. Se você tiver um desafeto, alguém não gosta de você, é só falar, aquele ali, menino. Aí o governo vai lá e te pega. Então é o que aconteceu nesse filme, A Mulher do Diabo. Ela estava com ciúme de uma mulher, ela simplesmente foi lá pra igreja e falou, ela é bruxa. Aí a outra mulher foi torturada, não sei o que, morreu na fogueira e ela não conseguiu provar o contrário porque ela já tinha falado. Então, né? Beleza. Então, isso é muito da Idade Média, né? Tem algo parecido com a nossa vida hoje? Tem, né? Mas a Idade Média era algo mais acentuado, eu acho. Então, a produção literária, agora sim indo para literatura, ok? A gente viu sobre sociedade, economia, cultura, certo? Poderes. Agora, a literatura, ela era produzida, né, pelas pessoas, tanto em poemas quanto em prosas, ok? Todas faladas, tá? Você não tinha acesso à escrita. Então, a poesia era chamada de cantiga, justamente porque tinha acompanhamento de instrumentos, ok? E era até dançada também, se fosse possível, ok? E a prosa é aquele texto que... é todo texto que não é poesia. Então, aquele texto em parágrafos, ok? Romances, são assim. E justamente o que se produziu em prosa foram as novelas de cavalaria. Por que novelas? Porque eram literaturas feitas em capítulos, ok? Que mostrava a história de um cavaleiro, um herói, e aquilo era uma história longa que poderia se prolongar muito, muito, muito e nunca acabar. Tipo uma novela, né? Mas depois eu vou falar detalhadamente das duas. Sobre a poesia agora, focando na poesia. Elas são musicais, então tem acompanhamento de instrumentos, é do galego-português, ok? E tem origem nobre, então geralmente tem origem nobre. Na poesia você tem a produção de trovadores, ok? Esses trovadores, aqueles que são chamados de trovadores de fato, têm uma origem nobre, têm um bom estudo, ok? E fazem uma poesia bastante musicada, certo? Esses são os trovadores. Existiam também os jograis, ok? O jogral é aquele que repete uma cantiga feita por um trovador. Então, o trovador é o autor e o jogral é aquele que vai sair disseminando essa poesia.
ok? Jogral, inclusive, quem já participou aí de alguma manifestação, alguma coisa assim, quando a direção da manifestação quer falar com todos, eles fazem em jogral. Então eles falam assim, pessoal, aí todo mundo ao redor fala, pessoal, aí vai passando para todo mundo, porque se eles não tiverem um instrumento que faça amplificar a voz deles, eles usam o jogral, que é justamente uma pessoa repetindo a outra para chegar a mensagem a todos que estejam naquele local. Bem, cancioneiro. Cancioneiro é o nome que se deu aos livros que reuniam cantigas, ok? O cancioneiro foi feito durante o trovadorismo? Não. A escrita não era possibilidade para ninguém, ok? Muito menos de poesias, que não eram religiosas. Então, os cancioneiros foram escritos depois, lá no Renascimento Cultural, mas esse foi o nome dado a esses livros, ok? Então, o Cancioneiro Geral, feito por Garcia de Rezende, ele tem mais de 2.000 cantigas, ok? De mais ou menos 200 poetas. Então, houve a dificuldade também de você reconhecer quem compôs esse aqui e aquele, né? Você tem uma dificuldade de pegar isso na oralidade, realmente descobrir a autoria de cada poesia. E a cantiga, como eu falei, são poemas cantados, certo? E acompanhados de instrumento. Aí no slide de baixo tem um pessoal com instrumento e tal, dançando. Beleza. Bem, o trovadorismo é o primeiro dos mais importantes literários da língua portuguesa, como eu falei, é o primeiro que a gente tem estudo a respeito, e que caracteriza bem a língua portuguesa, mesmo que ela ainda tivesse misturado com o espanhol. Destaque durante o século XII. Então, no século XII, a gente teve um milênio de Idade Média, ok? A poesia ela teve seu apogeu no século XII, que foi também o século em que Portugal teve um destaque maior enquanto nação. Então, foi naquela época em que os países começaram a ir atrás mais de tecnologia, nem eram países ainda, certo? Eram regiões, né? Os feudos ainda, mas Portugal foi realmente o protagonista de muita descoberta científica, muito empreendimento. E aí Portugal já estava recebendo esse destaque, né? Culturalmente, economicamente, e por isso a cultura dele também, ok? Que é o que acontece, né? Quando a gente tem um destaque mundial, isso aqui, de um país econômico, quase que automaticamente a gente tem muito acesso a essa cultura, ela vai ser passada e quase que empurrada pra gente, né, do que ao contrário do que acontece num país que é desconhecido, ninguém, não tem importância econômica nenhuma, né, a cultura dele também vai ser restrita. Beleza. Os poemas cantados em festas eram cantados em festas, feiras e dentro dos castelos, então momentos festivos, ok? Seja da alta classe, seja da classe baixa. E a gente vai ver que tem uma diferença entre cantigas cantadas pela classe alta e pela classe baixa. E é um reflexo do ambiente religioso e político da Idade Média. Então a gente vai ver muita cultura deles refletida, né, claramente, na literatura. Traços da visão teocêntrica e do papel de servilidade do homem com a igreja. Então, o que era muito estabelecido e ninguém discutia. Deus é o centro de tudo. Deus responde todas as questões. Acabou. Você falou que não? Fogueira, ok? E, além disso, o homem tem que ser servil ao seu senhor feudal, a igreja tem que trabalhar e estar tranquilo com aquilo. Então, tudo isso também vai estar refletido nas cantigas. Bem, aqui há duas cantigas há duas origens das cantigas, ok? Como eu falei para vocês, né, há algumas diferenças. Então, existem cantigas que têm origem na Península Ibérica, ok? Que é mais popular. Então, é algo mais deles ali mesmo, né, da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? E tem muita influência da cultura árabe também, certo? De pessoas que migravam para lá. Então, era algo mais popular, ok? Já a poesia de Provença, a poesia provençal, ela vem do sul da França. Então, a França já era um outro local, certo? Mais distante. E as pessoas tinham conhecimento. Continuando. As pessoas tinham acesso à poesia da França por meio de jograis, que eram pessoas que ouviam cantigas de trovadores franceses e iam repetindo essas cantigas para outros locais. E a França era considerada um local mais nobre, certo? Onde você tinha uma produção literária mais requintada, ok? Que não é tão popular e tão acessível como é a produzida na própria Península Ibérica. Então você tem essas duas origens para a poesia, para as cantigas, e elas se dividem
As cantigas se dividem em lírico-amorosas ou satíricas. As lírico-amorosas são as cantigas de amigo e de amor. Nós vamos ver cada uma. E as cantigas satíricas são as de escárnio e de maldizer. Então vamos olhar cada uma. Cantiga de amor, ela tem raiz na poesia provençal, ou seja, aquela vinda da França. Então ela é mais sofisticada, é mais requintada, é voltada para um pessoal que tem mais estudo, ok? E ela traz convenções da linguagem e de sentimentos. Então, a língua em si, como sistema, ela tem várias convenções, né? A gente sabe regras, né? E também os sentimentos, né? Então, até então, você tinha a convenção de que você tinha que ser religioso, honroso, corajoso e tudo mais, e tudo isso era muito bem representado na cantiga de amor, principalmente, tá? Que era a cantiga, digamos assim, cantada pela classe alta, principalmente. O sentimento amoroso do eu lírico é masculino, ok? Então, olha só, o eu lírico das cantigas de amor sempre vai ser masculino, tá? Então, geralmente eram homens mesmo que escreviam, mulheres não tinham acesso a escrita ou a produção cultural ou nada assim, e eles falavam segundo um eu lírico masculino que tem muito amor por uma dama. Só que na cantiga de amor sempre essa dama vai ser de uma classe social superior. Então só sofrência, por quê? Naquela época, ser de uma classe social superior, não tem nada no mundo que faça vocês poderem ficar juntos. Então é separação na certa. Então é só sofrência, sofrimento, e a cantiga de amor ela vai mostrar muito isso, tá? A relação amorosa vertical, então a vassalagem amorosa, né? Então é como se a dama fosse uma vassala, não, uma suzerana do amante, né? Que vai ser eternamente vassalo dela, que a ama muito eternamente, mas nunca vai poder ter acesso. E aqui também o amante, o eu lírico masculino, ele tem que dar muitas provas de amor, de paciência, de submissão, e tem que também satisfazer todos os caprichos da sua amada, ok? Mesmo sabendo que ele não vai ter nenhuma correspondência quanto a isso, que ela vai ignorar ele até a morte, ok? E ele vai continuar dando essas provas de amor, ok? Então isso acontecia, é uma forma de galanteio, né? A dama tava lá de boa, aí tinham várias pessoas que amavam ela, davam presentes e tal, ela até por educação ela poderia receber, mas quem são eles para ela, né? Agora, aqui o amante também se coloca como cavaleiro medieval, até porque ele carrega todos aqueles valores, sentimentos, né? E a sua própria função na sociedade, que era proteger o feudo. E, então ele é bondoso, justo, leal, etc. Então vamos ver um exemplo aqui de cantiga de amor. Senhora minha, desde que vos... Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais decidir, que saibam todos o meu grande amor. A tristeza que tenho, a imensa dor, que sofre desde o dia em que vos vi. Esse aqui é um cara que viu uma mulher, apaixonou, já era, tá ferrado. E ele falou, agora todo mundo vai saber, eu te amo mesmo sabendo que é impossível. A autoria desse poema foi atribuída a Afonso Fernandes. E aqui temos a Ribeirinha, que é uma das cantigas de amor mais famosas. Pode ser que isso apareça em provas para vocês, certo? Só que essa cantiga, apesar de ser de amor, ela quebra algumas regras da cantiga de amor, ok? Por isso que ela é bastante cobrada. Então vamos ver aqui. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu moro por vós, ai. Pai da senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto. Então tá falando assim, eu quero ver alguém viver sofrendo tanto quanto eu, certo? Porque desde que viu a senhora sem manto, ele não consegue mais esquecê-la. Esse sem manto indica que ele a viu num momento de intimidade, o que não acontecia antes, ok? A mulher era muito restrita só a quem tinha acesso a ela também. E imagina uma pessoa de uma classe inferior ver uma mulher num momento íntimo, né? Então aqui você vê que nem sempre as regras eram cumpridas, ok? Aí ele fala aqui, infeliz o dia em que acordei e que então vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Então esse poema é atribuído a Paio Soares de Taveiroz. Qual a questão aqui? Ele fala, olha, ninguém nesse mundo vai ver como eu, porque eu sofro muito de amor com você.
E desde o dia que eu te vi sem manto, na sua intimidade, você não sai da minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, você, senhora, você acha que eu tenho dinheiro, condição de te dar roupa luxuosa, de te presentear com isso? Aí ele reclama que além dela achar que ele tem condição, ele reclama que ela, que tem muita condição, nunca deu uma corrente para ele, um presentinho de nada. Então esse é o lírico que é bastante abusado para os parâmetros da cantiga de amor daquela época, né? Então é o que está aqui, né? Tanto que essa cantiga de amor, ao mesmo tempo que ela é de amor, fala de um amor impossível, o eu lírico impossível, o eu lírico masculino, certo? Também é um pouco de escárnio e maldizer, porque ele coloca essa ironia aí, coloca essa crítica para ela, ok? Beleza, provavelmente essa ribeirinha existiu, essa mulher existiu, tá? Seria Maria Paz Ribeiro, ok? Filha de Dom Pai Muniz, que existiu de 1185 a 1211, ok? 1185 é século XII, de século XII ao XIII. E os detalhes atípicos que eu falei pra vocês, né? Ele fala quem é a dama, ele dá o nome do pai da dama, que não se fazia antes, assim, você ama a mulher, beleza, mas não vai sair por aí esparrando o nome dela, ok? Essa era a regra do amor cortês.